Bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar na história e na atividade do Portugal Tunas. É o portal das tunas académicas portuguesas, não é? Ok, então vamos lá ver isto. Qual é a ideia aqui? É tentar perceber como é que este portal surgiu, como cresceu e como é que se tornou uma referência tão importante para o pessoal das tunas em Portugal. E como é que reúne tanta informação. Bom, tudo arranca em 2003. Os fundadores são o José Rosado, o Ricardo Tavares e o Hélder Pestana. O Hélder foi o webmaster no início, uma função que hoje partilha com o Luís Galego. E o objetivo foi sempre o mesmo, certo? Agregar e divulgar informação sobre a tuna académica portuguesa. É um portal privado, atenção, gerido pela administração, que são o Rosado e o Tavares, e são eles que supervisionam a equipa toda. É, sim. E o que salta logo à vista para mim é a longevidade disto. E a capacidade de se irem adaptando, quer dizer, são mais de 20 anos. É um marco enorme para um projeto online, ainda por cima num nicho cultural e muito à base de voluntariado, não é? E ao longo deste tempo todo, dezenas de colaboradores passaram por lá, mas sempre com uma preocupação muito grande pelo rigor, pela informação credível. Muitas vezes esse rigor até vem de investigação mesmo, como a do COSAGAP e também da HTT, a Academia de História da Tuna. E olha que o portal já vai na 5ª versão e tem a maior base de dados mundial sobre tunas. Uau, a maior base de dados mundial, isso é impressionante. E inclui o quê? Diretório, agenda, informações de eventos? É exatamente, um diretório super completo, agenda atualizada, tudo sobre os eventos. É muita coisa. E não se ficam só pelo site, pois não. Já os vi no Facebook, Instagram, YouTube. Sim, sim. SoundCloud, Spotify, estão em todo o lado, mas aqui é que a coisa fica particularmente interessante. Foi a aposta no YouTube, com a criação do PTV, o Portugal Tunas TV. Ah, o PTV. Sim, lembro-me disso, especialmente durante a pandemia. Precisamente. O PTV teve um papel, crucial durante a pandemia da Covid-19. Lançaram um programa, o Tunices, a 27 de março de 2020. Foi mesmo pioneiro no streaming sobre tunas naquela altura tão complicada. E a estratégia deles, de centrar tudo no YouTube, foi inteligente, já a pensar em criar uma videoteca para o futuro. Uma videoteca. Faz sentido? E resultou. O PTV tornou-se o canal generalista sobre tunas mais visto. Tiveram 86 emissões com programas variados. Havia o Tunices, claro, mas também o Tuna Portugal, sobre história, os Filhos do Bom, mais virado para os anos 90, e o É o que Temos, sobre a atualidade. Que eu saiba, nenhuma outra iniciativa online teve esta abrangência toda. Então, o que é que isto tudo nos diz? Mostra que eles têm um papel central, não é? Agregador. E colaboram com muita gente, formalmente com a HTT, com o portal espanhol tuna.es e informalmente com o COSAGAP. Sim, e apoiam imensas outras iniciativas. O MFT, que é o Museu Fonográfico Tunaril, vários blogs, As Minhas Aventuras na Tunolândia, Além Tunas, por exemplo. A revista Lagajos de Tuna. Exato. O grupo Tunas e Tunos, no Facebook. O ENT, que é o Encontro Nacional de Tunos. E, claro, são muitas vezes media partners de festivais de tunas. É uma rede enorme. Sem dúvida. E essa rede toda de colaborações e apoios só reforça a importância deles. Há testemunhos muito interessantes, por exemplo, no blog Além Tunas. Eles escreveram sobre o portal nos aniversários de 6 e 20 anos, em 2009 e 2023. E o que destacam é precisamente isso: a resiliência do projeto, o rigor editorial, a capacidade de se adaptar e o contributo que o portal deu e continua a dar, especialmente quando tantos outros espaços online aparecem e desaparecem. E reconhecem, claro, o papel-chave dos fundadores, o José Rosado e o Ricardo Tavares, em manter isto vivo. Falamos muito de digital, das colaborações online, mas eles também marcam presença fora da internet, não é? Com aquela tradição dos jantares de aniversário. É verdade, esses jantares anuais são uma tradição engraçada e são organizados por tunas locais, o que é giro. Já foram em Lisboa, no Porto, Tomar por 2 vezes, Braga, Covilhã, Lamego. Só houve algumas interrupções pelo meio. Isso mostra bem a força da comunidade que eles conseguem juntar, para além do ecrã. Lá está. É uma manifestação física dessa comunidade. Reforça os laços todos os anos. Bem, olhando para isto tudo, o Portugal Tunas é de facto um caso notável. Muita dedicação para preservar e dinamizar uma cultura tão específica. É mais do que um simples arquivo de informação. Funciona como um ponto de encontro, um motor para novas iniciativas e, acima de tudo, um garante de informação rigorosa.
Sem dúvida. E a evolução deles, especialmente com a aposta bem-sucedida no PTV, mostra que souberam adaptar-se aos novos tempos e aos novos meios. É essencial. Fica então a reflexão final, talvez. Num futuro em que o digital continua a mudar tão depressa, que outros caminhos a que o Portugal Tunas poderá ainda explorar? Como é que pode continuar a ser este elo tão forte, este ponto de referência para toda a comunidade tunaril portuguesa? É algo para pensarmos.